Domingo, dia 8 de julho, às 18 horas, início do Jejum do Milagre. Com o encerramento na segunda, dia 9, das 5 às 6 horas da manhã, você viverá um grande milagre. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Diga comigo: comprometimento vem antes de qualquer coisa. Ok. Eu tinha outras referências para iniciar, mas eu vou começar com Neemias 4. Vamos para Neemias 4. Neemias 4. Vamos começar do 1 até o 3. Depois eu já vou para o 6. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de reconstrução daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que o muro de pedras desabe. Para que esse muro de pedras desabe. 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos construir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados.
Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e terrível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcas e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. 23. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Daqui a pouco eu vou ler o 6, mas vamos parar aqui um pouquinho. Comprometimento vem antes de tudo. Quando o Neemias ficou sabendo da situação que estava Jerusalém, ele tinha uma vida tranquila e confortável em Suzã, auxiliando como copeiro o rei Artaxerxes. Uma vida sossegada, com sua família. Ok. Um dia ele recebe uma carta. Ele nunca tinha estado em Jerusalém. Mas quando ele recebeu a carta da situação que estava Jerusalém, aquilo incomodou muito. E a partir daquele dia, de dezembro a abril, ele orou e jejuou sem cessar. Ele não parou mais. Ele entrou em oração e em jejum e não parou. Porque ele, certamente naquele momento, aquilo não aconteceu por acaso. Deus tinha um propósito com aquele homem. E Deus queria realizar. Está provado que Deus não tinha para a vida de Neemias uma vida inteira como copeiro. Deus tinha algo muito grande, desafiador, mas que marcaria a vida dele e a história da humanidade. Porque até hoje, todos nós, ao estudarmos, lermos a história de liderança de Neemias, somos impactados poderosamente. É impossível uma pessoa ler a história de vida do Neemias e não ser impactada. Se você quer aprender sobre liderança, aqui está um dos grandes exemplos de organização simples, que é a mais poderosa, de comprometimento. Você encontra aqui um espírito de persistência
dominava, foi o grande segredo daquele homem. Ele foi muito persistente. Após orar de dezembro a abril, ele buscando de Deus a direção, porque certamente a partir daquele momento, aquele incômodo não foi à toa. Sabe aquela coisa que Deus coloca no coração e você, daí em diante, você não tem como mais ser a mesma pessoa. Aquilo entra e não há dúvida que foi colocado por Deus. Tinha chegado a hora de Deus colocá-lo num propósito maior. E realizar algo em extremo grande. Você vê que Deus pega pessoas. Esse homem nunca tinha estado em Jerusalém. Então você vê que talvez para a gente olhar seria mais fácil Deus ter encontrado alguém por lá mesmo. Mas Deus pegou alguém de muito longe, que nunca tinha estado lá, e que visualizou no espírito a situação ao ler a carta, mas ele não viu, ele não tinha visto ainda com seus olhos físicos a situação. Mas quando ele leu, aquilo o impactou, mexeu com ele, e a vida dele já não foi mais a mesma. A partir daquele momento, Deus já começou a trabalhar para colocá-lo no propósito. Num grande propósito. E ele começou orando, que é o primeiro passo na vida de uma pessoa que quer vencer. A oração é a chave que abre a porta da vitória. Não tem outra maneira de você vencer, senão começando pela oração. Conseguiu o favor do rei, apoio, cartas para que ele fosse recebido. Pegou-se atamente a sua família. Foi para, naquele momento, Jerusalém era um lugar feio, ridicularizado, um lugar abandonado, sem importância comercial, sem importância política, sem importância. Com um povo desmotivado, um povo derrotado. Então você sair para ir para um lugar onde está tudo muito bonito, muito legal, parece uma atitude motivadora, mas ali não tinha nada que visualmente pudesse motivar, a não ser aquele incômodo e aquela sensação de que ele podia mudar aquilo. Ele se comprometeu antes mesmo de colocar os pés em Jerusalém. Ele já havia se comprometido. Ele se comprometeu no coração. E quando esse comprometimento acontece aqui, as coisas vão acontecer aqui. Elas acontecerão. Você vai ver as coisas fluírem aqui. O maior problema na vida das pessoas é a falta de comprometimento. A pessoa, Deus quer colocá-la num propósito de vitória, quer mudar a história de vida dela, mas ela não é comprometida com ela mesma.
Esse tem sido o maior problema. Por que uma pessoa passa uma vida inteira sem mudança? Por que Jerusalém passou 120 anos em ruínas? Suas muralhas, deitadas ao chão. Porque ninguém se comprometeu com a mudança daquela situação. Por que uma situação fica anos do mesmo jeito? Por falta de comprometimento. Porque quando a gente se compromete com uma coisa, a gente entra para valer naquilo. Para valer. Não existe a possibilidade de deixar. Você coloca a mão no arado e decide que não vai voltar atrás. Mas muitas pessoas, elas começam um propósito como esse, mas elas não começam realmente comprometidas. Mas eu estou falando desse propósito, mas posso abrir isso em tudo na vida. Muitas pessoas, elas até hoje não se comprometeram com a mudança da vida delas. Elas não desenvolveram um espírito de persistência. Porque perturbadores é como uma peste que incomoda. Perturbação faz parte. E muitos, quando dão de cara com os perturbadores, com as perturbações, eles já desistem. Eles já recuam. Eles abrem mão de tudo por causa daquela perturbação, daquele momento, daquela situação incômoda. E é por isso que você encontra pessoas, e não poucas, fora do propósito, sem realização e muito frustradas. Porque a partir do momento que você não tem realização pessoal, você não consegue chegar a lugar nenhum, você se torna uma pessoa frustrada. Mas por que a pessoa está frustrada? Por que ela se frustra? Porque ela não se comprometeu de verdade com a mudança da vida dela. Então você vê que o Neemias, quando ele ficou sabendo daquela situação, incomodou. Algumas pessoas até incomodam olhar a situação em que está. Eu quero uma mudança na minha vida. Mas ela não coloca em ação um espírito persistente. Ela não se compromete a dizer, agora eu estou comprometido com a mudança da minha vida de verdade. Aconteça o que for, eu não vou desistir. Porque eu quero uma vida diferente. Eu quero uma vida de vitórias. E você não tem vida de vitórias se você não se disciplinar. Na prática, no cotidiano, aquela rotina, o dia a dia. É um problema, uma perturbação, é um perturbador. Se você não se disciplina em vencer todas essas perturbações e obstáculos que vão aparecendo, realmente você não consegue ir além. Mas esse rapaz, ele demonstra uma disciplina, ele mostra para nós, ele nos ensina sobre disciplina. Ele era em extremo disciplinado. Ele se preparou, ele foi para Jerusalém, chegou lá, não falou nada para ninguém, o que Deus tinha colocado no coração dele para fazer. Porque você veja bem, a distância, ele absorveu aquilo. Eu posso restaurar. A distância. Ele não tinha ainda chegado lá.
E já estava dentro do coração dele a certeza: eu posso restaurar. Quer dizer, nós podemos mudar qualquer coisa. Se a gente realmente se você estiver determinado, se houver um espírito determinado, você pode vencer, você pode mudar. Então, a quilômetros de distância, ele já tinha no espírito dele: eu posso mudar essa situação. E eu fico impressionada com esse espírito, porque aquilo estava lá por 120 anos. E ele, quando ouviu falar, incomodou o espírito dele. E aquele incômodo, que não há dúvida foi colocado por Deus, o movia para aquela direção: eu posso mudar isto. Quando isso entra dentro da pessoa, espera aí, eu não posso ficar assim, eu posso viver outra situação. Eu posso mudar essa situação, eu não preciso continuar assim, eu posso vencer isso. E com aquele espírito ele foi para Jerusalém. Passou 3 dias inspecionando. Não falou nada para ninguém. Após ver tudo organizar, ele foi falar com as pessoas que influenciavam ali. Porque a situação era grave e precisava de um mover muito grande, uma mudança muito grande no espírito de todo mundo. Porque por 120 anos, aquelas muralhas ficaram deitadas ao chão. Então você imagina que gerações viram aquela situação. Então aquilo estava ali como algo sem saída. Algo definitivo. Algo que ninguém tinha capacidade de mudar, que era melhor aceitar. É o que entra na cabeça de muitos quando ele se depara com uma situação que está ali, e aos anos ele até tentou de um jeito, tentou de outro e não mudou. Ele começa a acreditar que é melhor ele se conformar. Então Neemias tinha que mudar a visão daquele povo. Ele tinha que fazê-los ver que era possível mudar. Esse era o trabalho, inicial, era o trabalho mais difícil. Era convencer pessoas que não tinham espírito nenhum. O espírito era de derrota, de choro, de lamentação, de vergonha, de decadência. Erguer o espírito dessas pessoas era em extremo desafiador. E isso tem que entrar no teu entendimento. Porque antes dele começar a colocar a mão no material de trabalho e a colocar pedra sobre pedra, ele teve que mudar o espírito, trabalhar para mudar o espírito daquelas pessoas. E é a primeira coisa que cada um tem que entender. Se não muda o espírito, ainda que você já tenha ouvido esse assunto várias vezes, você tem que ouvir mais uma vez e deixar isso bem firmado, escrever no teu coração. Se não muda aqui, não adianta começar mexendo no material para reconstrução. Dentro deles era necessário existir o espírito da reconstrução. E na vida de algumas pessoas não existe ainda o espírito de mudança, de reconstrução.
A pessoa não acredita, ou ela não acredita nela, ela não acredita na mudança da vida dela, ela não acredita que ela é capaz, que é para ela, que aquela situação é possível. Ela não acredita. Ela não acredita que ela pode. Que ela pode superar dramas e traumas e perdas, vergonha, bloqueios. Às vezes a pessoa, ela não quer, ela não deixa entrar que ela pode vencer tudo aquilo. Ela pode atingir. Enquanto não entra, a pessoa não consegue, ela não consegue colocar em prática algo se dentro dela as coisas não mudarem. Então, a primeira coisa, ele foi mostrando, nós podemos reconstruir. Se você ler lá no capítulo 2, você vai ver ele falando para eles, nós podemos reconstruir. Gente, a gente pode reconstruir. A gente pode. E eu creio que é o que Deus quer que entre no teu espírito. Você pode ir muito mais longe do que você jamais imaginou. Você pode fazer mais coisas do que jamais imaginou. Você pode ir muito além. Você pode. Mas você tem que acreditar de verdade nisso. Porque há uma motivação para você fazer olha, vamos buscar, vamos clamar para atingir, etc. Mas você precisa desenvolver isso dentro de você. Peraí, eu posso mudar isso na minha vida. Eu posso mudar esse meu temperamento, esse caráter, esse meu jeito de lidar com as coisas, essa minha indisciplina, essa minha inconstância, esse desequilíbrio, essa indisciplina. Eu posso mudar isso. Eu posso mudar essa situação que está a minha casa, que está a minha vida profissional. Eu posso mudar. Se eu colocar força nisso, eu posso mudar isso. Eu posso mudar. Não há dúvida, eu posso mudar. Isso tem que entrar dentro de você. Foi a primeira coisa que o Neemias, após orar e se preparar e ir para Jerusalém, quando ele chegou lá, inspecionou e viu como tudo estava, aí ele foi colocar na cabeça daquelas pessoas, das pessoas que realmente influenciavam, para poder influenciar os demais. Nós podemos mudar esse quadro. Nós podemos mudar isso aqui. E já quando ele passou isso para essas pessoas, e essas pessoas disseram, então vamos reconstruir. O Sambalate, que foi o grande perturbador, ele era um enviado do mal. Ele já estava lá para tentar criticar aquela ação e mostrar que não era possível. Por quê? Porque ele não tinha nenhum interesse. Ele era um líder, por sinal, apesar de ser mau, ele era capaz, tão capaz que ele conseguiu desestimular a possibilidade de restauração dos muros por anos. Tão capaz que ele conseguiu trabalhar de tal maneira a manter aquela situação por anos, Israel, Jerusalém, naquela vergonha. Por quê? Porque ele não queria, porque tinha interesses poderosos por trás, que Jerusalém voltasse até a importância que ela tinha antes. Econômica, comercial, política, etc. Do jeito que ela estava, ela não tinha importância nenhuma. Era uma vergonha. Não tinha importância nenhuma. Todas as vezes que as pessoas se voltavam para Jerusalém, viam o quê? Vergonha. Vergonha. Então, por que o diabo não quer que você reaja na sua vida?
Porque a tua vida em derrotas e em fracasso não glorifica em nada o nome de Deus. Em nada. Em nada. A vida de uma pessoa na derrota não glorifica o nome do Senhor. Em que Israel, em que Jerusalém estava glorificando o nome do Senhor? Nada. Nada. Um povo abatido, um lugar com todo aquele povo sendo ridicularizado continuamente, sofrendo críticas enfim, riam deles. Jerusalém se tornou um objeto de zombaria. Então, ninguém tinha, naquele momento, os inimigos sorriam, porque não havia força nenhuma. Era vergonha só. E Sambalate, o grande perturbador, teve uma eficiência. Ele foi muito eficiente. Muito eficiente. Como o diabo tem sido muito eficiente na vida de muita gente. Quantos choraram pela mudança de Jerusalém? Muitos. Mas adianta chorar? Não. Quantos precisa mudar essa situação? Quantos a gente ouve falar isso? Essa situação, minha vida precisa mudar, minha vida precisa mudar. Bom, e daí? O que é que vamos fazer? E daí? Só falar não adianta. Talvez um ou outro manifestou interesse, mas Sambalate era mais forte. Como o diabo tem sido mais forte na vida de muita gente. Sambalate era tão forte que ele realmente, olha, eu vou ler no 6 e vou mostrar para você. Já, já. Só espera um pouquinho. Ele tinha aliados poderosos. Sambalate era um homem de liderança tão forte para o mal, que até os profetas, sacerdotes, ele conseguiu corromper. Ele pagava. Ele tinha na mão gente de força, de influência, estava na mão dele. Comia na mão dele. Comia na mão dele. Porque Jerusalém naquele estado era bom para ele, porque era bom politicamente, comercialmente. Era bom. Até que esse homem, Neemias, em 120 anos, foi a única liderança mais forte que Sambalate que se levantou. Por 120 anos, todos foram mais fracos que Sambalate. Mas Neemias foi mais forte que Sambalate. E quando uma pessoa é mais forte que o diabo, é mais forte que os perturbadores, que os opositores, ninguém pode detê-la. Ninguém. Sabe por quê? Que muitos estão estagnados. Porque o diabo e seus instrumentos ainda têm manifestado mais força. Porque quando Sambalate se levantava, Neemias estava com mais força.
ridicularizava, Neemias orava. Tentava criar confusão, Neemias fechava as entradas. Neemias mostrou também uma liderança de prontidão e agilidade. Que isso é fundamental. A falta de prontidão e agilidade para lidar com os problemas enfraquece. A falta enfraquece. Pessoas lentas para agir, elas enfraquecem não só o espírito, como diante das pessoas, elas perdem força. E Neemias tinha prontidão e agilidade. O problema manifestava ele agindo. Ele não entregava. Sabe aquele tipo de pessoa que está em ação, fechando as entradas, agindo no que é preciso, mas não deixa o negócio parar por nada. Não se entrega. Foi ameaçado de morte. Calúnia, boatos. Ele começou o Sanbalate com seus amigos, tentando mexer com a emoção, ridicularizando, criticando. O diabo começa assim. Às vezes você começa um trabalho como esse, aparece um sujeito que você há muito tempo não vê para dizer que isso é besteira, que isso não vai acontecer. Você vem buscar Deus, aquele parente cristão que nunca te evangelizou, agora que sabe que você está vindo fazer o propósito dos 52 dias, aparece para poder criticar o propósito. Compreendeu? Nunca te evangelizou, nunca te ajudou em nada, mas aparece no teu caminho para tentar confundir tua cabeça. Então, acontece de tudo para tirar a pessoa do caminho, da direção certa. Ele começou ridicularizando, rindo, criticando. Quando ele viu que isso não dava certo, ele reorganizou suas estratégias. As táticas mudaram. Aí ele começou com o quê? Medo, causar medo, fazer terrorismo, ameaça de morte. Porque ele estava acostumado a dominar. Diga, Sanbalate estava acostumado a dominar. Diga, Sanbalate estava acostumado a vencer. Até Neemias chegar. Compreendeu como é que é? Exatamente isso. Sanbalate estava acostumado a dar as ordens. E ele convencia. Ele ditava as regras. Ele que comandava até Neemias chegar. Quando Neemias chegou alguém mais forte. Chegou alguém com uma determinação superior. E acima de tudo, alguém que tinha como Senhor o seu Deus. Sanbalate não tinha o Senhor como seu Deus. Mas Neemias tinha. E Neemias tinha o Senhor como seu Deus. E Neemias tinha uma força que daí surpreendeu o Sanbalate. Surpreendeu, porque o Sanbalate estava acostumado a mandar e não pedir. E o que as pessoas não faziam só por amizade, fazia por dinheiro. E ele encontrou um cara íntegro, de credibilidade e de determinação. Um sujeito que não se vendia. Ele quebrou a cara. Quando que o diabo perde? Quando o espírito que está naquela pessoa é um espírito persistente, comprometido. Aí ele luta para fazer aquela pessoa desistir e parar no caminho. A pessoa não desiste. É quando ele fracassa. Por que o diabo tem vencido muitas pessoas? Porque ele lança suas setas, suas armas,
as suas ciladas e a pessoa cai. A pessoa cai. A pessoa cede. Então está aqui. Os muros já estavam sendo erguidos. Aqui, ó. A crítica era geral, só criticando. Vai, deixa construir. Até uma raposa derruba aquilo lá. O que o Neemias fez? Se você continuar lendo. Orou. E a Bíblia diz, e nesse meio tempo fomos reconstruindo. Quer dizer, tem ataque? Este é o problema de muitos cristãos. Você, em meio às guerras e batalhas, você vai lutando, você vai lutando, você vai lutando. E é onde você vai vencendo. Quando você vê, já caiu tudo por terra. Mas alguns, em meio às guerras, ele para. Ele não dá continuidade. Mas aqui, ó, nesse meio tempo, fomos reconstruindo. Estavam criticando, ridicularizando, atacando. Mas fomos reconstruindo. O Sambalate estava furioso, mas fomos reconstruindo. Tinha problemas externos, que era Sambalate e os seus companheiros. De repente, olha os problemas internos aparecendo. O próprio povo, que eu li aqui para você. Não temos força para concluir. Não vamos dar conta. Aí, notícia, ó. Estão avisando que quando a gente menos se der conta, eles vão estar aqui no meio, no nosso meio e eles vão nos atacar. O que o Neemias fez? Prontidão e agilidade. Ele não esmoreceu. Já não bastava as críticas. Agora, os problemas internos, gente desanimada. Agora a ameaça deles se infiltrarem ali e ninguém vê. Ele fez uma inspeção. Cercou todas as entradas. Motivou o povo. Colocou armas nas mãos do povo. E uma coisa que ele fez muito bacana. Ele pegou e colocou aquele povo diante das casas deles. E começou a dizer, gente, reconstrua. Por amor a seus filhos, filhas, casas. Está aí, ó, suas casas aqui, ó, reconstruam. Ele motivava, vamos continuar. Colocou armas nas mãos deles. Tiveram que trabalhar com uma mão só. Com uma mão só. Com a outra segurando a arma. Mas não pararam a reconstrução. Não se entregaram. Todos os problemas que apareciam, você vê Neemias organizando, resolvendo, mas você não vê a obra parando. Você vê, eu lendo no 23, nem trocávamos de roupa, significa que nem banho estavam tomando, porque não paravam a obra por nada. Quero dizer a você que este homem foi colocado pelo rei como governador de província. Província todo, é um território, uma região. Ele era governador. E você vê ele engajado na obra, trabalhando, forte e determinada, de forma determinada. Ele podia se valer da posição dele, você não vê ele se valendo. Ele podia cobrar impostos mais altos, ele cobrou impostos baixinhos. Ele não estava ali por nenhum outro interesse, senão mudar o quadro daquela situação. Uma coisa que eu quero mostrar para você, Israel não estava, Jerusalém naquela situação, por falta de mão de obra. O que mais tinha era mão de obra. Mas não tinha ninguém capaz de encabeçar aquela obra, de vencer o Sambalate. Então você vê que às vezes a pessoa, o problema dela não é preguiça, não é nem capacidade de fazer. É falta de determinação, de espírito, de colocar a cabeça naquilo e ir com toda a força.
de não se submeter aos perturbadores, às perturbações, que são como pestes, que precisam ser combatidas e não submetidas. Você combate as pestes, você não se submete a elas. Por 120 anos, até então, nenhum líder forte havia se levantado. Mas quando uma pessoa se levanta com força, um negócio pode estar lá parado, estagnado, em ruínas, não sei por quanto tempo. Pode ter gente forte, o capeta lutando de todas as maneiras. Mas quando a pessoa se levanta determinada a mudar algo, ela muda. E é o que eu creio que Deus quer que entre no teu espírito. Por que ficou daquele jeito? Porque certamente antes de Sambalate tinha gente como Sambalate. Sambalate certamente era cria de alguém. Então aquela situação estava ali porque tinha sempre gente mais forte para mantê-la naquela situação. Mas quando se levantou alguém mais forte, bem mais forte, você vê que tudo foi mudado. O Sambalate, que estava acostumado a comprar, mandar, ameaçar, a matar, não pôde. Nenhuma ameaça intimidou Neemias, isso foi acabando com ele. As críticas não mexeram com as emoções do Neemias. As ameaças de morte não mexeram. E a Neemias não deu margem para ser comprado, para se corromper, para ceder à corrupção. Então, o diabo, ele controla um território, uma região, uma área da vida da pessoa, a vida da pessoa, enquanto ela é mais fraca do que ele. Porque quando uma pessoa, ela assume uma posição de força, ela decide colocar a mão no arado e ir até o fim, ela decide confiar em Deus, ela decide não se entregar, ela decide mudar uma situação. Não há situação que não seja mudada. Todas são mudadas. Reconstruir as muralhas em 52 dias é um tempo recorde, absurdamente rápido e impossível em 52 dias. Impossível. A reconstrução, porque quando falamos das muralhas, são muralhas mesmo. Porque se você ler o livro de Neemias, você vai ver que na consagração das muralhas, foi um grupo em cima, cantando, andando em cima. Então ela era tão larga que tinha espaço para um grupo de pessoas passarem em cima, caminhando, e um outro grupo foi embaixo. Então, reconstruir um negócio parado, estagnado, por 120 anos, em 52 dias, foi um grande milagre. Mas por que esse milagre aconteceu? Porque um homem com outro espírito assumiu a liderança da reconstrução. Aqui, no 6, diz assim, ó. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tinha colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Olha aqui, ó. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono.
Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: ah, se todo mundo respondesse assim, a cada problema, a cada oposição, a cada perturbação que aparecesse no caminho. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com você? Olha a insistência, olha o quanto o diabo luta para tirar a pessoa da direção. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu lhe mandei a mesma resposta. Já parou para pensar, se todas as vezes que o diabo te tentou a desistir, para te levar a desistir, você responder assim: não, eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão do que eu quero. Eu não vou aceitar a minha vida assim. Eu não vou me conformar. Eu não vou viver sem propósito. Eu não vou. Eu não vou deixar a minha vida sem grandes realizações, porque tem problema, tem perturbação, tem perturbador, tem situações difíceis. Eu não vou desistir. Mas muitos desistem. O diabo, a insistência, você vê que o Sambalate, ele trabalhava para minar o Neemias. Você imagina a pressão? Era pressão de todos os lados para ele desistir. E você vê que em meio a tantas pressões, ele realizou uma obra que era impossível e estava parada por 120 anos em 52 dias. Então você vê que não são problemas o problema não são os problemas, não são os perturbadores, as perturbações. O problema é o espírito. O problema está no espírito. Porque se você colocar na tua cabeça que você vai até o fim, levanta o que quiser. Levante o que quiser, eu não vou parar. Eu tenho algo no meu coração e eu vou seguir. Eu vou até o fim. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos homens de confiança, com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, olha aqui, ó, ele mudou a tática, olha aqui, para distrair, para apavorar, dizem entre as nações, tudo mentira isso aqui. E Gesem diz que é verdade, que era um pau-mandado dele, que você e os judeus estão tramando uma revolta. E que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de tornar-se rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso vamos conversar. Se você não vier falar comigo, eu vou te prejudicar. Eu vou levar isso aqui ao rei. Olha a resposta do Neemias. Olha, gente que tem espírito é outra coisa. Gente determinada, persistente, comprometida, é outra coisa. Olha isso aqui, ó. Eu lhes mandei a resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. É pura invenção. Não vou perder tempo com você. Sabe por que muitos estão parados no meio do caminho com projetos inacabados e sem realização? Porque a cada obstáculo ele para responder, ele para perder tempo, ele se envolve com as coisas pequenas. Ele só se envolve com o que não devia. Já parou para pensar a força desse homem? Ele foi matando o Sambalate. A ira do Sambalate contra ele era muito grande. Por quê? Porque como pode eu não conseguir mexer com esse sujeito?
Porque tudo que ele fazia para desviar a atenção do Neemias caía por terra, porque o espírito do Neemias estava totalmente focado, comprometido com a restauração. E ele não perdia tempo com perturbações, com perturbadores, com problemas. Ele não parava. Ele estava determinado a vencer. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Essa era a ideia, essa é a ideia do capeta. Vamos, gente, deixa isso entrar. Essa é a ideia do capeta. Eu vou te intimidar, eu vou te tentar, eu vou minar tuas forças, eu vou roubar tua energia. Porque daí você se envolve com tudo isso e tira o foco dos teus sonhos, dos teus projetos, da tua vida. E aí nunca realiza, vai ser ridicularizado a vida inteira. O nome do Senhor nunca vai ser glorificado na vida de uma pessoa que se envolve com coisas que não servem para nada. Nunca. Foi por isso que o nome do Senhor estava na boca da vizinhança, das nações vizinhas. Porque o povo estava preocupado, e os líderes, com muita coisa, menos com a coisa principal, que era com a mudança daquela situação. Eu, porém, orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Aqui o que eu falei sobre o profetas. Um dia fui à casa de Semais, filho de Delais, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro, e ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Você vê que ele pagou para um profeta profetizar para ele uma mentira, para ele se esconder, para ele fugir. Ele falou, como assim? Um homem como eu, quer dizer, eu sou um homem íntegro, tenho credibilidade? Você está achando que eu vou perder? Eles queriam o quê? Que ele perdesse a credibilidade dele. Porque imagina o líder fugindo, se escondendo. Ele queria. Então, como nenhuma das outras táticas haviam funcionado, vamos usar essa aqui, vamos usar o profeta. Mas você vê uma coisa que eu sempre falo, Deus não é Deus de confusão. Eu não entendo, tem algumas pessoas que assim, na vida dele, Deus fala uma coisa hoje, daqui uma semana fala outra, depois fala outra. Não dá para entender como é que funciona, porque Deus não é assim. E você vê que é exatamente isso aqui. O que Deus colocou no coração dele, por que Deus ia mudar agora? Por que agora Deus ia mudar? Se Deus até então tinha abençoado e conduzido ele à restauração, agora Deus ia usar a boca do profeta para mandar ele fugir e se esconder? Você vê que quem tem o Espírito de Deus discerne. Peraí, isso aqui não tem sentido, isso aqui bate de frente com toda a história que eu estou construindo em Deus. Isso bate, não aceito isso aqui não. É por isso também que muitas pessoas saem facilmente da direção de Deus. Porque a hora, Deus dá uma direção para ela, de repente, já aparece sei lá o quê, um Semaias aí na vida, para dizer para ele, ó, eu acho que é melhor você tomar essa direção. Mas peraí, se Deus lhe deu uma direção, por que ele agora está mudando? Isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Deus deu uma direção para uma pessoa, aí de repente ele já está mudando a direção? Não. Não, Deus não está nisso aí não. E ele entendeu que Deus não estava nisso aqui não. E olha isso aqui, ó. Todavia ele respondia, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado. Claro. Deus não faria isso aqui, não é Deus de confusão?
Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Veja bem, profetizado porque ele tinha ganhado dinheiro para fazer aquilo. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Olha ele orando aqui, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Naódia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Você vê que estava todo mundo corrompido. Ele tinha que vencer muita coisa. Mas olha aqui a determinação dele. O muro 15 ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Com todas as guerras e batalhas e perseguições e etc. De todos os lados. Sambalate não poupou esforços. Mas agora ele se deparou com alguém que era mais forte do que ele. E quando o capeta não poupa esforços para atacar a vida de uma pessoa. Ele não mede consequências. Não. Ele trabalha e vai até as últimas consequências. Para levar uma pessoa a desistir. Mas quando a pessoa decide ser mais forte, a obra é concluída, o milagre é materializado, a promessa, o sonho, a vida da pessoa muda. A vida do Neemias e de todo aquele povo, nada aqui foi mudado por acaso. Isso aqui foi colocado uma força. Eles trabalhavam, mas toda essa parte que você vê de trabalho tinha a ver com o que estava dentro deles. Tudo fora que aconteceu tinha a ver com o que acontecia dentro deles. Havia um espírito determinado, motivado, persistente, a mudar tudo aquilo. Sambalate, até então, não tinha encontrado alguém mais forte do que ele. Mas quando ele encontrou, todos os seus planos foram frustrados. E Jerusalém voltou a ter importância, o nome do Senhor foi glorificado, o povo só se alegrava, o povo chorava. A alegria do povo era tão grande, porque por 120 anos, aquela situação ficou lá vergonhosa. Mas quando alguém assume, determinadamente, a pessoa coloca no espírito, eu vou mudar isso. Ela muda mesmo. Coloque-se em pé e a mão no seu coração. Você já deve ter recebido o seu projeto, que é uma pastinha para que você coloque o que precisa ser restaurado. Se não recebeu, alguém entrega. Mas creio que já deve ter sido entregue na porta. Talvez você não teve tempo de preencher ainda. Não tem problema, você faz isso com tempo em casa.
Liga o seu pensamento no céu. Em nome de Jesus. Liga o seu pensamento. Pense a respeito. Tudo que você ouviu, eu teria muito mais. É uma história extensa, cheia de detalhes, profunda. Mas creio que a direção que o Espírito Santo nos deu até aqui é o bastante para te fazer, para esse momento, entender, absorver. O que é necessário. Às vezes é comum a gente ouvir as pessoas: o que eu tenho que fazer para vencer? O que eu tenho que fazer para vencer? Persistência, se comprometer de verdade com a sua vitória, depender de Deus em qualquer situação, ser mais forte do que tudo que se coloca entre você, seus sonhos, seus projetos. Você vê que quando uma força é mais forte, ninguém vence ela até o mais forte se levantar. Preste bastante atenção nisso. Enquanto não, Neemias, com mais força que Sambalate, não se levantou, a força dele é que mandava, é que predominava. Porque o Sambalate até então era o mais forte. E qual era o interesse dele? Manter Jerusalém ridicularizada. Qual é o interesse do diabo na tua vida? Manter você na derrota, sem resultado, frustrado, frustrada. É isso que ele quer. Neemias era um homem espiritual que dependia de Deus. Um homem de força e um homem que não manifestou fraqueza emocional, espiritual, preguiça em área nenhuma. Em nome de Jesus, se você entender essa passagem, essa parte, ninguém te segura. Ninguém te segura. Israel não tinha falta de mão de obra. Jerusalém tinha muita mão de obra. Deus queria aquela obra realizada. Enfim, quer dizer, era uma situação que tinha tudo para ser resolvida. Tudo. Mas, por que ficou por tantos anos? Porque a força mais poderosa não tinha interesse na restauração. Mas quando levantou alguém mais forte que Sambalate, com o interesse de restaurar, ninguém pôde segurar e impedir. Se você for mais forte que todos os opositores, todas as oposições, perturbadores e perturbações, todas as coisas que muitas vezes vêm para roubar a tua vida, a tua fé, ninguém
vai poder impedir você de ir além. Isso é impossível. Ninguém pode impedir. Ninguém. Em nome de Jesus Cristo. Está nas tuas mãos. Você pode ter certeza. A vitória da tua vida depende mais de você do que de Deus. Porque Deus sempre faz a parte dele. O problema é que muitos não estão determinados o bastante a ir além. Em nome de Jesus. Você tem o seu projeto na sua mão, nas suas mãos. O que é que você quer que seja restaurado nesses 52 dias? Ainda que você não tenha ainda colocado aqui, você faz isso em casa, mas você já tem no teu espírito. Como Neemias, antes de falar com o rei, antes de falar em Jerusalém, tudo foi acontecendo dentro dele. Tudo foi acontecendo dentro dele. Então o que você quer que mude dentro da tua vida? Antes de você ver aqui fora, você tem que ver isso nitidamente dentro de você. Fala com Deus agora. Deus, aqui está a minha vida. Deus, aqui está a minha vida. Eu quero viver o seu poder. Eu quero viver a restauração na minha vida. Eu sei que eu posso ver a tua glória. Eu sei que eu posso viver as tuas promessas. Eu sei que eu posso ir além na minha vida. Eu sei disso, Deus. Eu coloco diante do Senhor agora os meus projetos, os meus sonhos, os meus objetivos, o meu projeto de restauração. Se em 52 dias, algo que ficou parado por 120 anos, foi completamente restaurado, eu entendo que o Senhor está determinado a restaurar a minha vida em todas as áreas. E ainda que pareça um tempo curto, o Senhor operou num tempo recorde aquela transformação, e o Senhor está me prometendo isso. Eu creio na minha restauração. Fala com Deus agora, com toda a força da tua vida. Deus, aqui está a minha vida. Eu creio na minha restauração e eu me coloco nas tuas mãos, independência total. Eu dependo do Senhor, meu Deus. Eu dependo do Senhor, Deus de Israel. Eu dependo do Senhor na minha vida, Senhor. E eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que todas as coisas são possíveis. Eu sei que nada é impossível. E eu coloco diante do Senhor essa situação em que precisa ser restaurada. Restaura, Deus. Restaura, Senhor. Restaura. Cadê espírito? Tem que ter espírito. 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 Tem que ter mais força. Mais força. Abre o teu coração. Você tem que colocar no teu coração. Eu estou aqui, Senhor, e eu creio na mudança da minha vida. Eu creio, Deus de Israel, e eu me coloco diante do Senhor com confiança. O Neemias sacrificou, minha gente. Ele saiu e viajou quilômetros e quilômetros para ir para o meio do nada, num lugar destruído. Se você não tem no teu coração um espírito capaz de sacrificar, eu estou determinada a ir a fazer o que for preciso pela mudança da minha vida, agradar o Senhor, porque eu quero experimentar a tua glória. Eu quero, Senhor. O Neemias terminou os dias dele, olha, de copeiro passou a governador de província, ao restaurador de uma coisa que ninguém conseguia fazer. Deus mudou a história dele. Aquele era o propósito da vida dele. Deus mudou a história dele. Ele foi um instrumento de Deus para restaurar
mas consequentemente Deus o ergueu de uma forma maravilhosa, honrou aquele homem, honrou. Antes ele era o copeiro, passou a ser governador de província. Ele tinha o poder sobre aquela região. E tudo por quê? Porque ele não fugiu, porque ele não achou difícil demais, porque ele não apresentou justificativas, desculpas para fugir de um chamado. Ele se colocou, ele não falhou no chamado. Deus tem te chamado para vencer, para te levar além, para que você entre no propósito, para mudar a tua história de vida. Está nas tuas mãos, você pode. Mas nunca se esqueça, quando o diabo levantar com suas perturbações, levantar perturbadores, oposição, eu tenho que ser mais forte que tudo isso. Neemias predominou, porque ele foi mais forte do que Sambalate, do que todos os opositores. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, você está entrando nesse propósito hoje. Fale isso com Deus. Deus materializa a restauração da minha vida. Deus de Israel, eu oro ao Senhor nesta manhã pela restauração da vida do teu povo. Cada um tem uma situação e coloca diante do Senhor uma questão. E eu peço agora, Deus de Israel, restaura a vida de cada um que aqui está. Restaura sonhos, restaura, meu Deus, projetos. Restaura, meu Deus, a vida dessa pessoa em todas as áreas. Coloca a tua mão na vida dessa pessoa e restaura para a glória do teu nome. Restaura a casa dela, a família, o trabalho, a fé, o espírito. Restaura a saúde, restaura a vida econômica, financeira, profissional. Restaura, meu Deus, as forças. Restaura o ânimo, restaura a alegria, restaura a confiança, restaura a fé, meu Pai. Restaura a vida de cada um, como o Senhor restaurou os muros de Jerusalém por intermédio de Neemias. Restaura a vida desta pessoa agora, Deus vivo. Restaura, Jesus, para a glória do teu nome. Todos que estão nesta fé, Senhor, vai visitando as questões, os sonhos, as necessidades, oh meu Deus, e vai restaurando. Visita a casa dessa pessoa, visita a família dela, visita o lar dela, visita, meu Deus, o trabalho dela, a vida econômica dela, visita, meu Deus, o interior dela, o coração dela. Restaura, Jesus. Jesus, eu não posso fazer, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Restaura a saúde mental, emocional, física, espiritual. Restaura, meu Deus, muda completamente a história de vida desta pessoa, para a glória do teu nome. Vira o cativeiro dela, muda, meu Deus, completamente a vida dessa pessoa. O Senhor pode restaurar. Não abra os seus olhos, não. Se comprometa com Deus agora. Senhor, como Neemias viajou quilômetros e quilômetros, sacrificou a vida dele para ir restaurar as muralhas de Jerusalém. Ele se comprometeu. Eu me comprometo hoje com a mudança da minha vida. Eu me comprometo de verdade. Eu vou fazer o que é preciso. Eu vou sacrificar na área que for preciso. Eu vou agir, porque eu quero também uma história de sucesso. Eu não quero falhar no chamado.
Eu quero estar no propósito, eu quero cumprir com o propósito, eu quero viver com o propósito, eu quero uma vida de vitórias. Eu quero uma vida bem construída, Senhor. E hoje eu me coloco nesse propósito. É para vencer, Jesus. Eu quero uma mudança na minha história de vida. Eu quero viver o teu poder na minha vida. Eu não aceito uma vida sem resultado. Eu não aceito não viver todas as suas promessas na minha vida. Por 120 anos aqueles muros ficaram, aquelas muralhas deitadas ao chão. E eu não aceito isso na minha vida. Meus sonhos deitados ao chão. Ruínas. Áreas da minha vida em ruínas. Eu não aceito. O Senhor é um Deus grande, um Deus forte. E eu me comprometo a manifestar um espírito forte daqui em diante. E não me entregar e me submeter a uma situação adversa e contrária. Eu entro para vencer agora, meu Deus. E a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Eu entro para vencer. A partir de hoje eu vou ser mais forte que os sambalates que têm cruzado o meu caminho. A partir de hoje eu vou ser mais forte que todos os opositores. A partir de hoje, Senhor, eu decido me comprometer com a minha vida, com as minhas vitórias, através da fé no Senhor. A partir de hoje, eu vou caminhar na direção de vitória que eu sei que o Senhor tem para mim. Eu não aceito uma vida sem restauração. Eu não aceito. O diabo não tem interesse na minha vitória, mas o Senhor tem. O diabo não tem interesse na tua vitória, mas Deus tem. Deus tinha interesse em que estava interessado na restauração das muralhas, mas precisava de alguém forte. Você tem que entender isso. Você precisa manifestar força e não fraqueza, coragem e não covardia, persistência e não retrocesso, comprometimento, sacrifício, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu quero determinar a materialização de todas as restaurações. Eu quero determinar a materialização da restauração da tua vida, da restauração da tua vida, a mudança da tua vida, para a glória do Senhor. Eu determino tudo que você colocou como meta, como objetivo a ser atingido. Eu determino que já está. Eu ordeno que venha para as tuas mãos. E pela minha fé eu digo que já está nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu determino que você viva essa mudança e essa restauração, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.